Olá, meus amados, eu quero compartilhar nesta oportunidade a meditação da Palavra de Deus, né, quando nós temos aí a oportunidade de sempre às quartas-feiras nós estarmos juntos através aqui desta meditação. E para esta ocasião, gostaria então de destacar algumas coisas, né, de considerar algumas lições que são importantes, que julgo serem apropriadas para este momento, né? Que podem nos trazer algumas reflexões muito importantes e profundas nessa noite. E gostaria de, inicialmente, compartilhar com você através de uma pergunta, de uma indagação a respeito de situações da vida, né? Como que você enfrenta determinadas situações e que às vezes você não sabe muito bem, né, o que você deve fazer, né? Vamos então considerar um momento muito específico da sua vida em que você não sabia o que fazer. Qual foi a sua ação, qual foi a sua decisão, né? Qual foi o impacto sobre a sua vida, né? O que propriamente você teve que desenvolver na sua trajetória. A palavra de Deus ela é muito especial porque ela traz para nós situações ao longo da revelação bíblica em que homens e mulheres estiveram nessa condição, em que não sabiam o que fazer, mas de alguma forma foram conduzidos pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, e podemos olhar a maneira como eles tiveram que enfrentar e o que aconteceu com eles e como que nós podemos tirar lições para a nossa vida. Eu gostaria então, inicialmente, de ler o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12. Esse texto do capítulo 20 fala sobre o rei Josafá, as questões que envolviam a sua vida, o rei de Judá, e está escrito assim: Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer. Veja bem, foi anunciado ao rei Josafá que uma multidão estava vindo contra ele, e esta multidão impôs medo sobre o rei Josafá. E aí então ele tem algumas ações, não é? Ele se aproxima diante do Senhor pela oração, ele conclama o povo de Judá para que buscasse ao Senhor, e chega nesse versículo 12, a declaração que salta para nós é esta: não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer. E assim, então, muitas vezes nós também nos encontramos assim, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como que nós vamos solucionar determinado problema, né? Nós então ficamos numa situação que aparentemente nós perdemos completamente a compreensão, né, de uma tomada de decisão, e como o rei Josafá nós ficamos assim também, não sabemos o que fazer. Nos evangelhos nós encontramos, especialmente no relato de Lucas capítulo 3, quando fala sobre ali a respeito dos ensinos de João Batista, e no verso 10 está escrito assim: então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Então, diante da proclamação de João, o Batista, que era o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, as multidões iam até ele para que fossem batizados. João então trouxe uma palavra dura em relação à forma como eles estavam agindo. Na verdade, João diz que eles estavam tentando fugir da ira vindoura, e a partir dali então, diante daquela palavra de João, eles começaram a se perguntar: o que é que devemos fazer? Então havia, da mesma forma, uma preocupação, queriam entender, queriam compreender, queriam soluções, queriam direcionamentos, e eles não sabiam o que fazer.
né? E João então traz e dá as orientações necessárias. A pergunta, novamente, para você é: diante de uma situação em que você não sabia o que fazer, o que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua vida? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com as pessoas próximas a você? E aí nós então, diante dessa realidade, né, na situação em que não sabemos o que fazer, as perguntas, elas na verdade, elas precisam se tornarem mais pessoais, não é? De forma muito mais específica. Eu gostaria de perguntar para você como que você se sentiu naquele momento em que você não sabia que decisão tomar. Decisão em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à profissão, à carreira profissional, em relação a uma determinada aquisição, em relação à sua vida cristã, à sua vida espiritual. Né? Como que você se sentiu? Né? Como que você, de fato, pôde desenvolver a sua caminhada? Né? O que você fez? Não é? Quais foram as suas ações? Quais foram as suas atitudes diante desta realidade? Não é? E, ao mesmo tempo, como que você resolveu determinado problema? Como que você conseguiu resolver determinada situação? Porque através do texto de 2 Crônicas 20, nós podemos encontrar como que Josafá ele conseguiu solucionar aquele problema em que ele disse: não sabemos o que fazer. Da mesma forma, aqueles que foram até João, que ouviram seus ensinamentos, da mesma forma, eles também receberam as orientações para darem prosseguimento às suas vidas. Mas, diante da realidade no tempo atual, quais seriam as ações necessárias? Como que você pode solucionar um problema, uma situação em que você não sabe o que fazer? Eu gostaria de ler mais um texto do Novo Testamento, e a palavra de Deus registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 37, está escrito assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Veja que novamente aparece essa pergunta: irmãos, que faremos? Atos 2,37, e é justamente sobre esta expressão que eu gostaria de compartilhar com você, a partir desta pergunta: irmãos, que faremos? É a pergunta para nós hoje, é a pergunta para mim, é a pergunta para você: o que é que nós vamos fazer? E aí você pode considerar em muitos aspectos, em muitas possibilidades. O texto diz para nós que eles, quando ouviram o que estava sendo dito, os seus corações ficaram aflitos. E agora, então, eles queriam uma condição para poder nortear a vida e a caminhada. Irmãos, que faremos? A partir desta consideração e desta pergunta, não é, que deve ser a nossa pergunta para hoje, irmãos, que faremos? E nós precisamos, então, considerar algumas coisas. Primeiro, esse texto de Atos, ele mostra para nós, ele está diretamente ligado a uma realidade em que Jesus ele foi elevado aos céus e naquele momento, não é? Seus discípulos estavam reunidos, eles estavam ali vendo o Senhor Jesus ser elevado ao céu, e Jesus deu ordens para os seus discípulos. Na verdade, nós encontramos uma sequência nesta realidade, porque Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele deu ordens para a sua igreja, para os seus discípulos, que retrata a grande comissão. E Jesus então falou: ide por todo mundo. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu os tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então a ordem de Jesus foi para ir a todo mundo, ir a todas as nações, ir a todas as etnias, fazer discípulos. Esta é a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus, relatada também em Marcos 16:15. E nós então encontramos Atos 1, de 1 a 8, retratando a ordem de Jesus em que eles deveriam permanecer em Jerusalém, deveriam ficar ali aguardando as orientações, esperando as orientações do Senhor Jesus. E assim então acontece esta realidade. Em Atos 1, versos 4 e 5, de forma direta, está escrito: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja que a palavra de Deus mencionada aqui era para que eles esperassem, para que estivessem aguardando a descida do Espírito Santo, que era a promessa do Espírito Santo, que estaria se cumprindo na igreja, e assim então eles ficaram aguardando. E aí nós temos a declaração do verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos, mandou que eles esperassem, desceria sobre eles o Espírito Santo e eles teriam poder para testemunhar. E aí nós chegamos no capítulo 2, e a palavra de Deus então mostra o cumprimento da promessa feita lá por Joel, a descida do Espírito Santo, que seria derramado sobre toda a carne. E aqui então a promessa de Jesus, que mandaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E agora então tem o cumprimento histórico, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Em Atos 2:4 está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja bem, eles estavam reunidos, eles obedeceram a ordem de Jesus, eles receberam ali as orientações muito claras de Jesus, e agora estão reunidos, desce o Espírito Santo sobre os discípulos, eles começam a falar em outras línguas. Não está aqui falando de línguas estranhas, não está falando de línguas ininteligíveis, mas está falando de outras línguas. Haviam diversas nacionalidades ali, você pode ler depois na sua Bíblia, Atos 2, a partir do verso 1, você vai encontrar diversos grupos que estavam ali e eles declaram o seguinte: como que nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua a respeito das grandezas de Deus? Eles estavam entendendo o que estava sendo dito. Os discípulos falavam em outras línguas. Isso foi o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, marcando então esse ato histórico sobre a igreja em Atos capítulo 2. E assim então, segue este momento, os discípulos começam a ser ridicularizados, zombados, as pessoas julgavam que eles estavam embriagados, e de repente então Pedro assume a palavra. No versículo 14 está escrito assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto, preste atenção no que vou dizer. E então Pedro, ele começa descrevendo a respeito do povo de Deus, o povo de Israel. Ele descreve a respeito de Davi, ele fala da descendência de Davi, ele fala da promessa do Messias, ele anuncia que Jesus Cristo cumpriu plenamente vindo a este mundo, e a partir dali então,
Jesus Cristo, ele foi levado à cruz. E Pedro, então, ele decreta para aquelas pessoas: vocês mataram o Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou, fazendo dele Senhor e Cristo. Assim, então, diante dessas declarações, diante da exposição que Pedro fez àquela multidão, anunciando Jesus Cristo ressurreto, e agora então surge a pergunta. Eles ficaram aflitos e eles perguntaram: irmãos, que faremos? Que faremos? Eu gostaria então de compartilhar de forma muito específica algumas lições. E a primeira delas é que, diante das nossas limitações, existem situações que não sabemos o que fazer. Existem momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Não é vergonha nós falarmos isso, não é vergonha nós reconhecermos isso, em que nós não sabemos qual é a direção que devemos tomar, nós não sabemos que decisão nós devemos tomar, nós não sabemos, na verdade, que caminho escolher. E aí nós ficamos nesta realidade querendo receber a devida orientação e esclarecimento. Aquelas pessoas, aquela multidão estava ali, ouviram as grandezas de Deus, ouviram Pedro falando de Jesus, ouviram falando que Jesus tinha sido morto, Jesus tinha ressuscitado e agora Jesus estava à presença de Deus na glória celestial. E eles estavam ali, e eles queriam entender. Diante das nossas limitações, nós devemos considerar que nós não sabemos. Definitivamente, nós não sabemos o que fazer. Quando nós olhamos a palavra de Deus mostrando para nós, de forma específica, lá no Êxodo, eles saíram da terra do Egito, eles estão indo em direção à terra prometida, eles sabiam disso. Eles sabiam que Deus tinha prometido a terra de Canaã para o seu povo. E eles estão indo em direção à terra de Canaã. Só que no meio desse caminho tinha um mar que eles deveriam atravessar. E quando for consultar o Senhor, quando Moisés não sabia o que fazer, o Senhor falou assim: diga aos filhos de Israel que marchem. Eles não sabiam o que fazer. Mas Deus disse: olha, as águas vão se abrir, vocês irão passar, e assim então o povo de Israel deve marchar. Meus amados, quando nós podemos encontrar na trajetória da revelação bíblica, podemos encontrar ao longo da história da igreja, nós podemos encontrar nos nossos dias. E nós precisamos considerar que a nossa limitação nos leva a essa realidade. Não sabemos o que fazer. E aí você pode considerar, seja no aspecto da sua família, seja no aspecto da vida material, seja no aspecto da vida profissional, financeira, social, seja no aspecto, assim, então, que envolve a nossa vida, na dinâmica nossa na sociedade, e que nós não sabemos o que fazer. Essa é uma realidade que está imposta a nós. Ela impõe sobre a nossa limitação humana. Nós não sabemos o que fazer. Josafá não sabia o que fazer. Ele disse isso claramente na sua oração: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E agora então aquelas pessoas ali, uma grande multidão, e eles também viram para os apóstolos, e eles dizem para Pedro e os apóstolos: nós não sabemos o que fazer. Irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E talvez seja também a sua pergunta nessa noite. O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com o meu casamento? O que eu vou fazer com os meus filhos? O que eu vou fazer com o meu futuro? E de repente você está querendo, da mesma forma, encontrar as respostas, não é? Está querendo encontrar soluções. Diante da sua limitação, você está querendo encontrar as respostas necessárias. Todos nós temos limitações e todos nós enfrentamos essa realidade. Em momentos da nossa vida, não sabemos o que fazer. Uma segunda verdade, uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar diante desta pergunta é que, diante dos problemas diversos na nossa vida, a direção segura está na palavra de Deus.
Veja bem, queridos, a direção segura está na palavra de Deus. Podemos e devemos considerar que quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, ela vai dar a direção certa, ela vai dar a direção segura, ela vai dar a orientação que nós precisamos. Quero voltar ao exemplo lá de Josafá. No versículo 9, está escrito: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Clamaremos a ti em nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Então, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem orientação segura, aquela que nós precisamos, aquela que nós necessitamos. Josafá estava precisando, e agora então ele se volta para a palavra de Deus. Ele está dizendo que na palavra está escrito que qualquer mal, qualquer situação, né, de espada que está atrelada àquele contexto específico de guerra, ele está falando sobre juízo, né, peste ou fome, né, o juízo de Deus sobre o seu povo trazia a realidade da carestia, uma situação, né, de fragilidade em que eles tinham problemas nas suas plantações, não tinha chuva, a sua plantação não vingava, eles tinham prejuízos enormes e a partir daí então eles sofriam. Havia também a realidade da peste, da epidemia, não é? Uma situação que chegava também de enfermidade. E diante dessa realidade, eles poderiam voltar-se para Deus, voltar-se para a palavra de Deus, que a palavra de Deus teria as respostas necessárias. Assim então, nós encontramos no versículo 15 desse texto de 2 Crônicas 20, Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradora de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Percebe? Deus mandou o seu servo transmitir a palavra. E ele, ao se apresentar diante do rei, diante de Judá, diante dos moradores de Jerusalém, ele então diz: assim diz o Senhor. A palavra de Deus, ela tem orientações seguras para nós. A palavra de Deus orientou Noé na construção da arca. A palavra de Deus orientou Abraão ao se deslocar para a terra de Canaã. A palavra de Deus orientou Moisés na condução da libertação do povo da terra do Egito. A palavra de Deus orientou Josué na conquista de Canaã. A palavra de Deus norteou a trajetória dos profetas ao longo dos séculos, anunciando o nascimento do Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus orientou e orienta a igreja. E a palavra de Deus é a orientação segura para cada um de nós. Talvez você esteja se perguntando, talvez você tenha até uma pergunta para poder falar comigo, pastor, mas a palavra de Deus tem orientação para a minha vida, no âmbito da minha família? A palavra de Deus tem alguma coisa a dizer a respeito do meu trabalho? Alguma coisa do meu patrão? Alguma coisa do meu empregado? A palavra de Deus tem alguma coisa a dizer sobre as autoridades? A palavra de Deus tem alguma coisa a dizer sobre a violência, a criminalidade? A palavra de Deus tem alguma coisa a dizer a respeito das autoridades? A respeito das epidemias e a pandemia que nós estamos enfrentando agora? A palavra de Deus tem alguma coisa para dizer? Eu vou declarar com você, com absoluta certeza. A palavra de Deus, ela tem as orientações para todos os aspectos da nossa vida. É a vida familiar, é a vida sentimental, é a vida psicológica, é a vida profissional, é a vida financeira, é a vida social, é a vida espiritual. Na verdade, a palavra de Deus tem orientações para todas as áreas da nossa vida. Para crianças, para jovens, para adultos, para anciãos, para a igreja, que é o corpo de Cristo, para os incrédulos, para os ímpios, para as pessoas que não creem em Deus. A palavra de Deus
tem orientação para todos nós. Ela fala a respeito de todos os aspectos da nossa vida. Assim, então, é importante que diante dos problemas da vida, a palavra de Deus, ela é a nossa direção certa, é a orientação segura para cada um de nós. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar é que, diante desta pergunta, e para resolver o maior problema do ser humano, o maior problema de todos, o maior problema que o ser humano enfrenta, que diz respeito à sua realidade espiritual, algumas ações são necessárias. Quando há aquela pergunta, Pedro, então, ele responde, ele diz para aquelas pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e assim então terão seus pecados apagados e receberão o dom do Espírito. Meus amados, quando nós pensamos nessas ações que são necessárias para que você tenha a condição de resolver o maior problema da humanidade não é dinheiro, o maior problema da humanidade não é a questão da felicidade, o maior problema da humanidade não está diretamente ligado à situação social, política, econômica que ele enfrenta, não está diretamente ligado a essas coisas, aquisições, conquistas, realizações. O maior problema da humanidade não é a fome, não é a falta de educação, não é que podemos estabelecer através das estatísticas dos governos, não é a questão da pandemia que assombra o mundo nesse tempo aí do coronavírus. O maior problema da humanidade não é, de forma alguma, esse vírus que tem atingido tantas pessoas em tantos lugares. Poderíamos enumerar muitas outras coisas que as pessoas julgam que são problemas para a humanidade, ou talvez estejamos colocando em primeiro lugar, dizendo que é o maior problema da humanidade. Mas eu quero dizer para você, querido, que o maior problema do homem é a sua vida espiritual. Diz respeito à sua vida espiritual. Está diretamente ligado à questão espiritual. Porque é justamente no aspecto espiritual é que se desenrola a trajetória terrena e a trajetória eterna. É o que diz respeito à trajetória neste tempo e o que diz respeito à trajetória pós-morte. E eu quero então dizer para você que para resolver o maior problema da humanidade, do ser humano, no que diz respeito ao aspecto espiritual, nós temos duas ações específicas, duas ações que são necessárias. E a primeira delas trata do arrependimento. O apóstolo Pedro disse para aquela multidão: arrependei-vos. Ele conclamou aquelas pessoas ao arrependimento. Quero dizer para você que a mensagem proclamada por João foi na mesma direção. João apareceu pregando no deserto a mensagem do arrependimento. Jesus chegou, Jesus inicia o seu ministério, ele conclama as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro assume o ministério, inicia o ministério da igreja na proclamação do sermão e ele conclama as pessoas ao arrependimento. E assim então, o arrependimento é necessário. É uma ação necessária para que o maior problema seja resolvido. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, vou me arrepender de quê? Eu tenho que me arrepender por quê? Eu tenho que me arrepender para quê? Então, arrependimento é aquilo que a palavra de Deus vai estabelecer como necessário para que haja a mudança. O arrependimento é dar meia volta. O arrependimento muda a mente. O arrependimento muda o coração. E o arrependimento muda as ações, a vida prática. A mudança da mente, porque a pessoa passa a ter a mente de Cristo, passa a pensar as coisas que são do alto, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas que edificam, pensar nas coisas que constroem para o bem, para o crescimento do reino. Então, o arrependimento, ele produz mudança da mente. Passa a ter uma mente renovada, passa a ter uma mente estabelecida com os propósitos de Deus e do reino.
Mas muda também o coração, muda, ou seja, a vontade, não mais a vontade da inclinação para uma vida pecaminosa, distante de Deus, ausente do Senhor, alienada em relação às questões espirituais e eternas. Mas agora, então, tem a oportunidade de poder mudar a vontade. Não é mais aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer. Não é mais aquilo que eu estabeleço como prioridade, mas é aquilo que Deus estabeleceu em Cristo como prioridade. E o exemplo maior é o próprio Senhor Jesus, quando ele disse na oração ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. E nós então, agora com arrependimento, mudança da mente, mudança da vontade, do coração, estamos dizendo também para o Senhor: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua. Então muda a prática. Muda as ações do dia a dia. Essa é a mudança. Aquela multidão estava ali querendo entender, querendo saber, querendo receber uma orientação. Pedro diz: olha, vocês devem fazer isso. E a palavra de Deus então diz que houve arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Se não houver arrependimento, não há mudança. Não tem mudança da mente, não tem mudança do coração e não tem mudança da prática diária. Mas não só esta primeira realidade, não somente esta ação necessária do arrependimento, dessa meia volta e mudança que ocorre, mas também podemos perceber que o arrependimento ele leva automaticamente o compromisso com Jesus pela identificação do batismo. O batismo significa mudança, o batismo significa vida nova, o batismo significa uma vida ressurreta. Quando nós podemos encontrar claramente a mensagem proclamada pela igreja do primeiro século, as pessoas ao ouvirem, elas se comprometiam com Jesus através do batismo. Aqui está, Pedro proclama a mensagem, eles ouviram, eles foram confrontados com a mensagem do arrependimento, eles agora então arrependidos, eles se comprometem e são batizados. Ao confessar Jesus Cristo como Senhor, ao reconhecê-lo como Filho de Deus, ao estabelecê-lo como Senhor das suas vidas. E agora então, eles são batizados. Eu quero destacar para você que a igreja segue proclamando a mensagem e as pessoas continuam se rendendo ao Senhor Jesus pelo arrependimento e elas são batizadas. A igreja tem uma ação específica missionária em Atos 8. E a palavra proclamada em Samaria, as pessoas creram e foram batizadas. Pedro vai à casa de Cornélio, proclama a mensagem, as pessoas ouviram com atenção, creram e foram batizadas. Paulo está na sua viagem missionária, ele proclama Cristo como Senhor e Salvador, as pessoas creram e foram batizadas. Ele chega em Atos 16, ele está preso em Filipos, e quando ele está ali diante daquele carcereiro, quando ele proclama a mensagem, aquele homem crê em Jesus, juntamente com a sua casa, e também